Opa, acabei esquecendo de me introduzir para quem é novo aqui no canal. Eu sou o DieHard, e aí, como é que vocês estão? Esse vídeo ficou um pouquinho diferente do habitual. Eu queria também fazer uma pergunta para vocês, se vocês gostariam que eu trouxesse manhwas como Solo Leveling e outros. E é isso, eu vou deixar esse mini bestial aqui para vocês não ficarem sozinhos. Pensem que, sei lá, ele poderia ser eu. E é isso, valeu, falou e fui. Curtam o vídeo. Esse episódio 74 foi focado bastante no passado do Zeke. Foi mostrado bastante coisa sobre como foi sua infância até sua adolescência, até ele conseguir o Titã Bestial. E mostra coisas bem interessantes, como no início do episódio que eles estão olhando a torre e chega o senhor da limpeza e fala: olha, uma família, que bonitinho. Aí, após perceber que eles são eldianos, joga água neles, tratando como se eles fossem o lixo da sociedade. E é bem irônico olhando essa cena, porque praticamente ele é o cara que tá mais abaixo de tudo na classe social, e até eles são abaixo disso, sabe? Então é bem interessante o início desse episódio. Logo após isso mostra uma cena de que o Zeke é deixado na casa dos avós dele, enquanto eles vão naquelas reunião do povo que quer fazer a revolução lá. E aí mostra uma cena do avô do Zeke contando sobre o que os Eldianos fizeram com o povo de Marley, contando que destruíram tudo isso, e sei lá o que, blá blá blá. E aí logo após isso mostra uma cena do Zeke em casa e o pai dele contando: ó, o que tá nesse livro aqui é mentira, não foi bem assim, blá blá blá, isso daí é tudo mentira. Engraçado que esse desenho que mostra no livro é uma dos encerramentos de Shinjeki, e aí é uma das páginas do livro. E é bem interessante esse episódio que ele fica alternando sobre os momentos felizes do Zeke com o Tom, que ele era um dos antigos portadores do Bestial, e a parte ruim de quando ele chega em casa e, tipo, ele chega cedo em casa, esperava que o pai dele fosse brincar com ele, mas não, ele só quer que o Zeke estude, que ele se torne um bom soldado, e ouve o pai dele falando, tipo, botando toda essa pressão nele para ele se tornar um guerreiro de Marley. E ele tomando toda essa responsabilidade de ele ser o melhor guerreiro. E é bastante interessante ver o treino do Zeke, que me lembrou bastante a infância do Rainer. Tipo, a motivação deles não são muito semelhante, mas é bem parecido a intenção que foi passada nos dois, sabe? De ser aquele inferior que não consegue chegar próximo dos outros soldados, mas que se esforça ao máximo para tentar ser o melhor por causa da família. E é muito engraçado que mostra uma cena dos pais dele vendo ele fazendo o treinamento e, tipo, o Grisha olhando com um olhar de tanto desprezo e ódio. E, tipo, ele se retirando, sabe? E, tipo, tem uma diferença dessa cena no mangá pro anime, que no mangá os dois acabam se retirando, só que no anime não, só o Grisha sai todo com cara de nojo. E aí depois mostra os dois discutindo sobre, tipo, ele é só uma criança, e aí o pai dele muito puto com isso, de que vai dar tudo errado o plano dele, sei lá o que. E em uma das voltas que ele tá dando pelas bases de Marley, ele escuta uma conversa sobre que eles descobriram sobre o Coruja e essas coisas, e que eles estão próximos de descobrir quem são esses restauracionistas. E o Zeke, ele chega e fala: mano, tipo, vocês têm que parar com isso, sabe? Sei lá o que. E aí essa é uma das cenas que foi cortada no anime, mas no mangá o Grisha acaba gritando com o Zeke, e ele acaba, o Zeke acaba mencionando sobre a irmã dele, que não sei se vocês lembram, que é uma das cenas mais perturbadoras, que eles acabam atravessando sem autorização, e aí eles acabam os dois separando e a irmã dele acaba morrendo. E essa, mano, essa é uma cena bem pesada do mangá e do anime. E aí o Grisha acaba falando pra ele: eu só queria ver um dirigível. E aí, bom, o Zeke acaba contando tudo isso pro Tom, e o Tom fala: mano, você não tem outra escolha a não ser entregar eles, mano. Porque assim, pelo menos você e seus avós vão ser salvos e vocês não vão se tornar um titã. E isso é o que ele acaba fazendo, e aí depois disso tem toda aquela cena. Tipo, e essa cena é bastante pesada, porque mostra o olhar do Grisha de ódio com o Zeke. Porque, tipo, mano, tipo, era o próprio filho dele, sabe? Mas tudo que ele fez, eu acho que foi errado, tipo, com o Zeke. Tipo, o jeito que ele tratava o Zeke e tal.
E isso fez com que pelo menos o Zeke conseguisse uma vantagem para se tornar um guerreiro de Marley, porque confiança às vezes é melhor do que ser habilidoso e essas coisas, como o próprio Reiner no passado dele. Ele não era tão bom, mas ele era um cara muito certinho e tipo igual a Gabi, sabe? Bem servo de Marley, sabe? E foi legal que, tipo, nesse episódio ele falou bastante sobre o Tom, que ele era o antigo bestial, como eu mencionei. E, tipo, o Tom, ele era um cara que, mano, ele influenciou bastante no que o Zeke é. Principalmente com ele ter falado que o Zeke era um bom arremessador. E, tipo, mostra meio que como ele conseguia essa inspiração para fazer o bestial se tornar um titã útil em batalha, sabe? E é bem interessante porque como o Tom era um pesquisador de Titã, ele se aprofundou bastante sobre isso. E ele meio que conta para o Zeke que ele descobriu que algo entrou em contato com a Ymir. E mostra aí no caso na abertura final, sobre esse negócio que esteve em contato, que parece uma espécie de parasita. E aí ele conta que provavelmente com o poder de Titã ela conseguia alterar os súditos, as pessoas em si, tanto as memórias e as outras coisas. Aí o Zeke dá a ideia de esterilizar lá, fazer a eutanásia, de evitar que os próximos Eldianos nascessem, assim o poder de Titã nunca seria passado. E aí ele fica impressionado e ele acaba tendo um relance sobre o passado dele, de que ele teve uma mulher, e a mulher era marliana, e ele era Eldiano, e ele escondia dela que ele era Eldiano, até que aí ela descobre e acaba matando o filho dele, e ela se mata. Tipo, nessa cena aí a gente vê frames bem interessantes, que dá pistas de como era o titã dele, mostrando um carneiro ali no canto, e também sobre 3 bonequinhos ali que foi bem interessante de se olhar, sabe? Um deles parece um cara cabeludo, um fazendeiro e uma menina loira. E você fica, pera, eu já vi esses 3 em algum lugar. Indícios de que o Eren pode ser o possível pai da gravidez da história. Bem interessante que, tipo, ao longo do mangá e do anime, ele mostra bastante cenas de brinquedos e coisas específicas que indicam aquela coisa. Por exemplo, o Zeke brincando com um macaco quando era criança, ou na própria cena do mangá de ter um macaco. E, tipo, provavelmente ou foi, tipo, só uma referência ou meio que a influência dele gostar tanto disso, dele se tornar aquele titã em específico. Então acaba tendo algumas ideias que ele conta ao Zeke antes dele passar o titã para ele, sobre aquele negócio deles ter o sangue da família real, e de que ele meio que seria uma chave para poder entrar em contato ou com o rei para poder liberar aquele poder, ou com o próximo portador do fundador. Que é uma coisa que é bem curiosa, né? Porque, tipo, como o Karl Fritz conseguiu fazer esse devoto aí de não conseguir fazer as pessoas se livrarem do controle mental de conseguir mexer com os titãs e tal, e assim vai. Só que aí o Eren conseguiu pegar, né? E acabou quebrando esse ciclo. E aí, praticamente, para ele poder entrar com o poder total de fundador, ele teria que entrar em contato com essa tal chave, que no caso é o Zeke. Logo após isso, mostra o Zeke saindo no meio da fumaça, após ter devorado o Tom e ter conseguido o Titã Bestial. E ele colocando o óculos que foi passado do Tom para ele, meio que passando a sua vontade de fazer a eutanásia e tal. E ele chamando o Tom de pai, né? No caso, eu acho que ele foi mais influente do que o Grisha. Por tudo que o Zeke no caso. E tipo, esse negócio do óculos foi meio que uma explicação do episódio passado, de porque ele ficou tão desesperado quando ele perdeu o óculos, que tipo, muita gente falou, ele tá cego, sei lá o que, mas não, é por causa do bagulho do Tom mesmo. Depois mostra uma conversa em outro flashback do Eren com o Zeke em Libério, e tipo, ele fica bastante emocionado com o que o Eren disse sobre o pai dele, sobre o plano do mundo em si. E ele acaba confiando a bola de beisebol ao Eren, porque como eles não podem entrar em contato. Tipo, e esse era o maior meio que tesouro do Zeke. E, mano, tipo, você fica pensando, sério que você confiou tanto assim no Eren? Porque o Eren é uma pessoa extremamente, tipo, que não quer fazer planos com ninguém, sabe? Então, tipo, dar toda essa confiança pra ele
é um problema, sabe? E aí logo após isso a gente vê a cena final de que ele acaba se desesperando e acaba meio que soltando o pino da lança-trovão. E, mano, essa cena é bastante bonita, porque frame a frame é muito lindo ver, soltando os olhos deles, tipo, tanto ele com um olhar de desespero, quanto o próprio Levi, que não pensou nessa possibilidade. Tipo, mano, você para pra pensar, mano, o Levi, ele raciocinou rápido no bagulho do Vinha, mas não conseguiu raciocinar rápido ao perceber que se ele prendesse uma lança-trovão, ia dar merda. Ele podia, sei lá, dar um jeito de ter prendido ele no cavalo e ele se arrastando, que aí ia acabar causando danos ao Zeke, ele não ia conseguir se regenerar, ou tipo ir cortando enquanto o cavalo vai andando. E mano, dá muita dó, porque o cavalo acaba sendo queimado e mostra a explosão como se fosse um frame de, sabe aquelas entrevistas de quando rola alguma merda e a câmera dá aquelas tremidas e tenta focar em alguma coisa. Ele dá um foco no Levi, que o Levi acabou sendo arremessado, e não mostra o que aconteceu com o Zeke. Então, tipo, não dá pra saber se o Levi morreu ou se o Zeke morreu, e só resta esperar o próximo episódio, que vai ser bastante interessante. Mas eu fiquei bem decepcionado que o Levi foi bem... deixa pra lá. Bom, se você gostou do vídeo, o vídeo foi esse. Espero que você tenha curtido. Foi mais uma análise rápida e tal. Só rápida não, né? Ficou bastante longo, eu falei bastante coisa. Então, espero que você tenha curtido. Deixa seu like. Me siga nas redes sociais aleatórias aí, provavelmente está aparecendo na tela. E veja os próximos vídeos. Se você quer me recomendar algum anime para assistir, tipo, para poder fazer review aqui, eu tô fazendo de Jujutsu e provavelmente irei fazer de Solo Leveling também. Obrigado, valeu e fui.